Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o tão famoso morango do amor. Eu e a minha assistente Emi vamos dar dicas de como fazer o brigadeiro do leite ninho no ponto certo para você enrolar o seu morango, a tal famosa calda que muita gente está errando, perdendo seus ingredientes por não conseguir achar aquele ponto, o famoso ponto de vidro. Mas se vocês ficarem com a gente aqui no vídeo, vocês vão aprender a fazer essa calda no ponto de vidro. E vamos lá para a primeira etapa. Borges, qual os ingredientes do brigadeiro? Para o nosso brigadeiro de leite ninho, ainda com a panela com o fogo desligado, nós vamos acrescentar uma lata de leite condensado, e o próximo ingrediente, eu tenho aqui 6 colheres de sopa de leite ninho. E para ficar mais firme, eu vou usar apenas meia caixinha de creme de leite. Após esses 3 ingredientes que foi colocado na panela, ainda com o fogo desligado, a gente tem que misturar bem. Aqui eu vou misturar para todos os ingredientes ficarem bem unidos e criar uma massinha bem homogênea para poder dar um ponto bom para o nosso brigadeiro quando ele começar a ficar aquecido no fogo. E o último ingrediente qual será? Uma colher de margarina. Vou colocar a margarina junto com essa massa. Mexer bem até que ela fique também unida com esses outros ingredientes. Agora vou ligar o fogão em temperatura média. E não vou parar de mexer essa massa para não correr o risco de empelotar e muito menos de queimar. Borges, qual o ponto desse brigadeiro? Para a gente fazer o ponto certo desse brigadeiro do ninho para o nosso morango, nós temos que mexer sempre com muita atenção para não empelotar na panela e nem correr o risco de queimar. Então, para isso a gente vai ficar atento à temperatura, mexendo sempre, sem parar. E quando chegar no ponto do brigadeiro de enrolar, que é começar a desprender do fundo da panela, nós vamos deixar mais ou menos uns 3 minutos, porque nós precisamos de uma massa mais firme, uma massa que seja, como que eu posso dizer para vocês, uma massa mais consistente, porque para enrolar no morango ela precisa estar bem firme, bem consistente para a gente conseguir fazer a cobertura total do morango. Borges, eu vi que ficou no ponto do morango do amor. Qual o próximo passo? Bom, com o nosso brigadeiro já pronto, eu vou colocar ele envolvido aqui no plástico filme, até ele resfriar em temperatura ambiente. Os morangos que eu comprei para a nossa receita, eu já selecionei aqui nesse prato os melhores. Aqui eu já deixei os que estão bem firmes, de tamanhos mais assim, que vai dar um morango do amor mais gostoso, né? Na hora que a gente envolver eles com o brigadeiro ninho. E eu retirei da embalagem, né? Da minha seleção aqui, os que estavam muito maduros, que estavam machucados, os verdes e os pequenininhos. Claro que eles vai dar pra gente usar para outra coisa, a gente não vai perder também. E agora, com essa seleção que eu já fiz dos melhores morangos, eu vou esterilizar
vou lavar e vou deixar secar, enquanto também já tem aquela outra parte do brigadeiro ninho, que já está esfriando também. Aí vai secar o nosso morango para depois eu já retirar as folhas do morango. Com nossos morangos e folhas já secas, nós vamos começar a retirar as folhinhas do morango. E para fazer isso, a parte mais fácil assim é colocar elas para cima, de uma forma que a gente consiga agarrar com os nossos dedos todas as folhas de uma única vez. Porque fazendo assim, a gente vai conseguir remover as folhas sem estragar, porque ainda a gente vai usar ela depois para fazer o final na calda ali caramelizada, a gente vai usar as folhinhas. Então, envolvendo todas elas com o dedo, nós vamos puxar de uma única vez. Aí, aqui já consegui tirar e eu vou mostrar para vocês como que ficou as folhinhas. Tá vendo? Fazendo assim, a gente conseguiu remover sem estragar e aí vai ficar bem bonitinho na finalização do nosso morango. E eu vou fazendo isso com cada um que tiver aqui no prato. E deixa eu ver se esse aqui vai acontecer uma coisa que eu tô observando para falar com vocês também sobre o talo. Novamente, fiz o mesmo procedimento, envolvi tudo aqui no meu dedo e vou puxar. Puxei, vou deixar aqui na minha mão só para comentar sobre o talo. Aqui está a folhinha, vou reservar ela aqui pra gente usar depois. Ela deu uma quebradinha, mas ainda tem como a gente usar. Esse talo que ficou aqui, eu não posso retirar ele. Eu apenas vou cortar ele com a tesoura da cozinha. Por que que eu não vou remover? Porque se eu remover esse talo, ele vai diminuir a validade do nosso morango. Então, eu vou colocar ele ali no pano, mas depois eu venho com a tesoura da cozinha e corto ele aqui. E assim ficaram os nossos morangos. E agora a gente vai para a massa do brigadeiro de ninho. Agora com os morangos secos e higienizados. Brigadeiro na temperatura certa. A Má Borges vai enrolar a massa nos morangos. Isso mesmo, Amy. Então, eu deixei a massa do nosso brigadeiro esfriando a temperatura ambiente. Depois, levei na geladeira por mais ou menos 1 hora. E agora ela está prontinha para a gente começar a envolver essa massa nos nossos morangos. Aqui na balança, eu vou pesar 50 gramas da massa do brigadeiro para poder começar a mexer no nosso morango. Então, vou separando aqui umas 50 gramas. Deixa eu já ir pesando mais aqui, que aí já fica mais fácil. Então, bom, aqui já tá pesado, coloquei 3 porções, cada uma tem 50 gramas. Percebi que pegar na minha massa, deu um pouquinho, grudou um pouquinho nos meus dedos. Então, como eu percebi isso, eu já vou colocar um pouquinho de margarina entre os dedos aqui, um pouquinho na minha mão, bem pouquinho. Claro que se precisar eu coloco mais, mas eu acredito que isso aqui seja o suficiente. Então, já vou começar a pegar a massa do brigadeiro e vou começar a iniciar, fazer uma bolinha. Claro que cada um tem o seu jeito de enrolar, né? Eu vou aqui já fazer uma bolinha para colocar, encaixar aqui o nosso morango. Vou abrir um pouquinho essa massa. E agora, eu já vou começar aqui com o nosso morango, colocando sempre a parte mais grossinha para baixo, envolvendo ele assim. E essa massa eu vou colocando para cima, puxando para cima com muito cuidado, sem apertar o nosso morango e também olhando para não criar um buraco aqui, não apareceu o morango, porque na hora de passar na calda tem que estar bem fechadinha essa massa e não pode estar aparecendo o nosso morango. Claro que, novamente, né, cada um tem o seu jeito de enrolar e aí a gente vai tentando modelar de um formato aqui como se fosse uma coxinha. Sempre fechando bem, selando, tudo com muita delicadeza, sem apertar.
E assim vai ficando os nossos morangos, que eu vou colocar num prato untado para não grudar. E também, outra observação, eu não vou espetar agora nesse processo aqui do enrolar. Eu gosto de colocar o espeto depois, porque fazendo assim, eu acredito que ele fique mais firme para depois eu entrar com a parte do palito. Agora eu vou para outra massa. Conforme a gente vai fazendo, aí a gente vai pegando mais prática. Esse aqui, de repente, esse aqui vai ficar até mais bonitinho do que o primeiro. Tem também, assim, pessoas que eu já vi, né, que faz desta forma aqui, ó. Abrindo bem a massa também. Não precisa fazer igual eu comecei aquele primeiro, né? Tá bem esticadinha. E aí a gente coloca o morango aqui no centro. Sempre no centro da massa, pra gente tentar ter a mesma proporção que está aqui em volta do morango, pra gente conseguir esticar e levando essa massa pra cima. E novamente, sem apertar os nossos morangos, porque eles estão maduros, eles estão prontinhos para ser consumidos, então a gente não pode apertar. E assim a gente vai modelando, envolvendo essa massa. Tentar deixar o mais lisinho possível para poder, na hora do nosso caramelo, ficar bem envolvido nessa massa e ficar bem gostoso e bem bonito também. Aqui eu só vou finalizar fechando. Mais uma enroladinha. E assim ficou. Também vai de acordo também, às vezes, a nossa modelagem aqui, conforme o morango. Esse aqui já é mais gordinho, ele ficou num formato mais gordinho. E assim eu vou colocando os outros, vou fazer o mesmo processo e vou colocando num prato untado com margarina para não grudar. Já terminei de enrolar as massas nos nossos morangos. Eu vou deixar eles ali no prato, em temperatura ambiente. Não vou levar para geladeira. E agora eu já vou começar a preparar a calda de caramelo. Para nossa calda de caramelo, nós temos aqui 270 gramas de açúcar, 180 ml de água. Vamos usar uma colher do vinagre de álcool, o corante a gosto e temos também o termômetro que vai nos ajudar a achar o ponto certo da nossa calda. E para quem não tem um termômetro em casa, fique tranquilo que depois eu vou dar uma dica. Má Borges, vamos começar essa calda logo. Quero provar o morango do amor. Nós vamos começar a fazer essa calda agora, mas você vai ter que ter paciência, porque ela é um pouquinho demorada. Então, com a panela ainda desligada, eu vou colocar o açúcar, a água, lembrando que a água tem que estar em temperatura ambiente. Vamos colocar aqui uma colher de sopa do vinagre de álcool. Vamos mexer esses ingredientes primeiro, depois eu venho com o corante. Vou misturar bem. Dar uma boa mexida de um lado para o outro, para o açúcar poder se envolver aqui nessa água. Feito isso, a gente vai colocar o corante. E o corante, ele é a gosto. Tem gente que gosta ele mais vermelhinho, ele um pouco mais claro. Aí a gente vai colocando aqui aos pouquinhos até dar a cor que a gente quer. Esse corante, ele é em gel. Vou colocar essas gotinhas, aí eu vou dar uma mexida aqui para ver a cor que já ficou. Eu gostei desse tom que está. Então, eu já vou, da parte do corante, eu já vou deixar desse jeito mesmo. Não vou colocar mais, não.
Essa parte, antes de ligar o fogo, a gente tem que mexer bem todos os ingredientes para ficar bem homogênea também essa mistura. Porque depois que a gente ligar aqui a temperatura do fogão, a gente não vai poder mexer mais. Aí é claro que a gente vai ficar de olho nessa calda até a gente alcançar o ponto que a gente quer para fazer o nosso morango do amor. Agora, já com todos os ingredientes, já está mexido. Agora eu vou ligar o fogão, vou colocar na temperatura média e reforçando mais uma vez. Aqui a gente não vai mexer mais, só vamos ficar observando até que essa calda começa a borbulhar, a ferver, né? E aí depois a gente já vai começar a ficar aqui em cima da panela, olhando até a gente alcançar o ponto que a gente quer da nossa calda certinha para colocar no morango do amor. Quando a calda chegar a esse ponto de borbulhar, é porque ela já alcançou a temperatura de 100 graus. A partir daí a gente vai começar a ficar atenta, porque daqui a pouco a gente já vai começar a fazer os testes para alcançar o ponto da nossa calda. A dica para a gente ver o ponto da nossa calda, para quem não tem o termômetro, é colocar uma vasilha com água, algumas pedrinhas de gelo e com uma colher nós vamos fazer o teste com a calda aqui nessa água. A minha água tá um pouquinho já vermelha, porque aos 100 graus eu fiz mais ou menos um teste aqui pra gente ter mais ou menos uma noção aí do ponto da nossa calda. Então agora com o termômetro, eu vou deixar ele aqui pra gente ver que temperatura que conseguiu alcançar até agora a calda. Ela está chegando a 129, 130 graus. A 130 graus aqui no termômetro e nós vamos fazer o teste aqui na vasilha com água e gelo. Vamos pegar um pouquinho da calda. Vamos jogar aqui nessa água. Deixa eu pegar aqui para vocês. Ela está ainda no ponto de puxa-puxa, vendo? Criando alguns fios. Esse aqui é o ponto que a gente não quer para nossa calda. Aqui vai dar errado se a gente for começar a colocar os morangos para fazer o caramelo, que é a parte da calda de açúcar. Então, nós vamos aguardar mais alguns minutinhos e vamos daqui a pouco já fazer o teste para chegar aí na temperatura de 140 graus. Agora, no termômetro aqui, está marcando 155. Abaixei um pouco a temperatura do meu fogão e vou fazer o teste aqui com vocês na água com gelo. Ó, não sei se deu para ouvir o barulhinho, mas já deu um barulhinho de vidro. Ela já ficou firme. Já tá bem firme o ponto da calda, não ficou no ponto do fio. Então agora já vamos para a parte de empalitar o nosso morango e também já passar a calda. Com a calda finalizada, eu levei até a pia e preferi apoiar numa vasilha para que eu pudesse ter mais a quantidade de calda disponível para mim mergulhar os morangos. Eu não cheguei a mostrar para vocês, mas eu coloquei 2 palitos em cada morango. Eu gostei de fazer assim porque ele fica bem firme e aí ele não vai ficar balançando, a calda vai estar quente, eu não preciso ter a preocupação de queimar a minha mão ou usar outro talher. Então eu aconselho vocês a colocar 2 palitos em cada morango, mergulhando da forma que eu estou fazendo aí. Depois eu deixo escorrer bem o restante, né, da calda que sobra ali no morango, para não ficar com muita casca em volta dele. E observe também que eu não deixei a calda chegar próxima aos palitos, porque se a calda grudar nos palitos, vai ser muito mais difícil para tirar. Então, dessa forma, fica mais prático para mim retirar os palitos e poder fazer a parte de colocar as folhinhas, igual eu estou fazendo aí. Você viu que foi bem prático para tirar o palito. Com o auxílio da colher, eu coloquei um pouquinho da calda aonde eu vou colocar a folha, fui colando com a própria calda, grudou bem direitinho. Já volto ali pro prato que está untado também, né?
E assim eu fui fazendo com cada um. E parabéns, você conseguiu finalizar o seu morango do amor.